Proteja a sua mente. Se o inimigo pudesse escolher um único campo de batalha para te destruir, sabe qual ele escolheria? Não a sua família, não o seu emprego, não a sua saúde. Ele escolheria a sua mente, porque ele sabe de uma coisa que a maioria das pessoas ainda não descobriu. Quem controla os seus pensamentos, controla a sua vida inteira. Cada decisão que você toma começa com um pensamento. Cada relacionamento que você constrói ou destrói começa com um pensamento. Cada ação, cada palavra, cada caminho escolhido ou evitado, tudo passa pela mente primeiro. E se o inimigo consegue plantar as sementes certas nesse campo, ele não precisa fazer mais nada. Você mesmo vai colher a destruição que ele projetou. Hoje eu preciso te falar sobre a batalha mais importante que você está travando, mesmo que não perceba. A batalha pela sua mente. Existe algo que acontece todos os dias na sua vida e que você provavelmente nunca parou de medir. São os seus pensamentos. A maioria das pessoas não sabe, mas estudos apontam que a mente humana processa algo em torno de 60 mil pensamentos por dia. 60 mil. E a pergunta que ninguém faz é: de onde estão vindo esses pensamentos? Quem está alimentando esse fluxo? O que está sendo plantado nesse campo que produz tudo o que você colhe na sua vida? Deixa eu te contar sobre Caio. Caio tinha 35 anos, era empresário, pai de 2 filhos, marido presente. Por fora, uma vida que parecia funcional. Por dentro, Caio havia se tornado prisioneiro de uma mente que ele nunca havia aprendido a governar. Tudo começou de forma aparentemente inocente. Ele estava com a empresa passando por um momento difícil, pressão financeira real, decisões complexas pela frente. E nesse período de vulnerabilidade, ele foi consumindo, quase sem perceber, um tipo de conteúdo que alimentava, em vez de resolver. Notícias negativas em loop, vídeos de crise econômica, discussões acirradas nas redes sociais, pessoas que reclamavam, que previam colapso, que viviam no registro do pior cenário possível. A mente de Caio foi sendo tingida por esse material diariamente. E começou a acontecer algo que ele não havia associado ao consumo de conteúdo. Ele acordava ansioso sem saber por quê. Ele via a ameaça em situações neutras. Ele começou a desconfiar de sócios, de funcionários, de amigos. Ele perdeu a capacidade de enxergar possibilidade porque a sua mente estava tão saturada de narrativa de ameaça que o filtro através do qual ele enxergava tudo havia sido trocado sem ele perceber. A empresa foi piorando, não principalmente porque o mercado estava difícil, mas porque o homem que precisava tomar decisões corajosas e criativas estava tomando decisões a partir de uma mente que havia sido colonizada pelo medo. Foi a esposa de Caio que notou primeiro. Ela disse para ele numa noite: "Você não é mais você. Você virou outra pessoa. E essa pessoa tem medo de tudo." Essa frase o parou. Caio foi falar com o seu pastor, que o ouviu por 1 hora, e então abriu a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2, e leu uma frase que Caio havia lido dezenas de vezes, mas nunca havia entendido com o peso que merecia. "Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo não disse transformai-vos pela renovação dos seus relacionamentos, não disse pela renovação do seu emprego ou pela sua conta bancária. Disse pela renovação da mente. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sabia que a transformação da vida começa pela transformação do que acontece dentro da cabeça, não o contrário. E a palavra conformeis, ali, é muito específica. Em grego é suschematizo, que significa ser moldado pelo padrão de algo externo. Paulo está dizendo: não deixem o mundo ao redor moldar o padrão do que acontece dentro de vocês. Não deixem o ambiente externo definir a arquitetura interna da sua mente. Caio havia feito exatamente o oposto. Havia aberto as portas da sua mente para que o mundo ao redor, na forma de conteúdo, de notícia, de narrativa de crise, construísse dentro dele a estrutura de pensamento que estava destruindo a sua vida. E aqui está a verdade que preciso que você leve hoje com toda a seriedade que ela merece.
A sua mente não é um espaço neutro, ela é um campo fértil, que produz segundo o que você planta nela. E você planta nela o tempo todo, seja de forma intencional ou não. Cada conteúdo que você consome é semente. Cada conversa que você permite é semente. Cada pensamento que você deixa circular sem questionar é semente. E a colheita da sua vida, o que você sente, o que você decide, como você age, como você se relaciona, tudo isso é fruto do que foi plantado nesse campo. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração, no contexto bíblico hebraico, inclui a mente, o centro de onde procedem os pensamentos e as decisões. Sobre tudo o que se deve guardar. Antes de guardar qualquer outra coisa, guarda isso. Mas como? Como você protege a sua mente de forma prática, concreta, no dia a dia de um mundo que bombardeia você com informação, com imagem, com narrativa de forma incessante? Paulo responde em Filipenses capítulo 4, versículo 8, com um dos filtros mais práticos e precisos que existem. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. É o imperativo, uma instrução ativa, não um convite suave, um comando. Pense deliberadamente nestas coisas. Direcione a sua atenção de forma intencional para o que edifica. Paulo não estava pregando ingenuidade. Ele não estava dizendo para você ignorar os problemas reais ou viver numa bolha de otimismo artificial. Ele estava dizendo que você tem a capacidade e a responsabilidade de escolher para onde você direciona a sua atenção, e que essa escolha tem consequências diretas na qualidade da sua vida. Caio fez uma coisa que parecia pequena, mas foi revolucionária. Ele passou uma semana sem consumir notícia, sem redes sociais, sem qualquer conteúdo que não fosse deliberadamente edificante. Não como fuga da realidade, como experimento intencional para entender o quanto o seu estado interno dependia do que ele estava ingerindo externamente. No terceiro dia, ele me ligou e disse: Eu não acredito no que está acontecendo. Eu estou me sentindo diferente sem mudar nenhuma circunstância externa. A empresa continua no mesmo ponto, o mercado continua igual, mas eu estou enxergando possibilidades que não conseguia ver antes. Isso é o que acontece quando você devolve à sua mente o ambiente que ela precisa para funcionar como Deus a desenhou. Existe uma segunda dimensão da proteção da mente que é ainda mais profunda do que o controle do consumo externo. É o que você faz com os pensamentos que surgem de dentro, os pensamentos invasivos, as memórias dolorosas, os cenários catastróficos que a mente constrói por conta própria no silêncio da madrugada. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, Paulo usa uma linguagem de guerra para descrever esse processo, lançando por terra raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento. Não deixando todo pensamento circular livremente, não dando a todo pensamento o status de verdade só porque ele apareceu na sua cabeça. Capturando, avaliando e decidindo se aquele pensamento vai ter permissão de ficar ou vai ser descartado. Você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho no seu cabelo. Você não pode impedir que pensamentos surjam, mas você pode decidir se aquele pensamento vai alimentar, se vai deixar que ele crie raiz, se vai ruminá-lo por horas, ou se vai reconhecê-lo como mentira e substituí-lo deliberadamente pela verdade de Deus. Esse é o trabalho mais exigente da vida cristã, e é o que menos é ensinado. A maioria das pessoas foi ensinada a orar, a jejuar, a servir, a ofertar. Coisas importantes e necessárias, mas poucos foram ensinados a disciplinar o pensamento, a desenvolver a capacidade de identificar o pensamento destrutivo, nomeá-lo, recusá-lo e substituí-lo pela verdade da palavra. Caio aprendeu a fazer isso na prática. Sempre que um pensamento de catástrofe aparecia, de falência, de fracasso, de que ele não era capaz,
Ele parava, dizia em voz alta: "Esse pensamento não é de Deus", e em seguida declarava a verdade oposta sustentada pela palavra. Filipenses 4:13. Posso tudo naquele que me fortalece. Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de calamidade. 2 Timóteo 1:7. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não era magia, era guerra, era o exercício deliberado e repetido de recusar a narrativa do inimigo e substituir pela narrativa de Deus. E com o tempo, como qualquer músculo que é exercitado regularmente, essa capacidade foi crescendo. A mente de Caio foi sendo renovada, não de uma vez, progressivamente, pensamento por pensamento, dia a dia, escolha por escolha. A